Boa noite. Eu estava fazendo uma análise esses dias e as minhas bases são bíblicas. As minhas referências de análise, eu vou para a Bíblia e trago para a referência do dia de hoje. E a Bíblia diz que há de chegar um tempo em que o amor de muito se esfriaria. Diz que as pessoas se tornariam amantes de si mesmo, cada vez mais egoístas, cada vez mais senhoras de si e cada vez pensando mais no ser humano, cada vez pensando mais, menos no próximo. Tanto que, vou usar de exemplo o Brasil, grande parte da riqueza dos milhões brasileiros está na mão de 6 ou 7% de uma população de quase 200 milhões de habitantes. Já passamos 200 milhões. A grande maioria do dinheiro está concentrado em menos de 10% da população. E aí você faz uma análise, a falta de água no Nordeste, que poderia ir lá um bilionário fazer poço para todo mundo. A falta de saneamento básico no norte do Brasil. Tem dinheiro para isso na mão de poucos, mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Elas não estão preocupadas se a população está tomando uma água digna ou não. Aí eu sou obrigado a ir para a Bíblia, e quando eu vou para a Bíblia, aí eu vejo nação contra nação, eu vejo filho contra pai, pai contra filho. E aí? Será que eu tenho que acatar isso como normal, natural? Eu posso até acatar como normal, natural, até isso entrar dentro da minha casa. Se um dia aparecer um filho meu, talvez drogado, captado pelo tráfico, talvez eu vou ficar muito bravo, eu vou querer ter uma atitude. Alguém matar um parente meu num assalto. Nós precisamos ter uma consciência. Nós precisamos pelo menos pensar nisso e não achar que a vida é só eu e mais eu. E quando eu penso assim, eu também noto que eu posso ser a diferença na vida de qualquer pessoa. Eu posso ser o diferencial para alguém. Talvez hoje você possa matar a fome de alguém. Já é o diferencial na vida de uma pessoa. Talvez hoje você pode ajudar uma família que está com uma pessoa doente e não sabe como ter acesso à saúde, e você ajuda, indica e tal, você vai estar sendo diferencial na vida daquela pessoa. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda. Um assunto que você precisa se envolver é na violência contra a mulher. Por quê? Porque mesmo eu sendo totalmente contra, aqui no norte, aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, continuo matando mulheres. Há pouco menos de um mês, um pai, a esposa e o casal de avós mataram uma menina. Descobriram essa menina com as pernas quebradas, amarrada numa cama, com nanição. E era uma menina, mulher. Então, o programa Atitude de hoje, eu busquei alguém inserido dentro da sociedade, que foi vereadora, foi professora durante muito tempo, então ela conhece muito a realidade de meninas e jovens, e encontrei com ela semana passada e a gente falou um pouquinho sobre a violência. Ela falou assim: o dia que você quiser você pode me convidar. Eu fiz questão. Está aqui comigo hoje, ela que nasceu em Porto Velho, nasceu aqui em Rondônia, ex-vereadora e professora Fatinha Ferreira.
Fatinha, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui bater um papo, ter uma atitude para os nossos telespectadores. Obrigado mais uma vez. Ô, Marcão, primeiro cumprimentar aí, né, o nosso público que está assistindo o seu programa, um programa muito importante e relevante para a sociedade do estado de Rondônia, aqui para a nossa cidade de Porto Velho. Obrigado. Eu considero assim de extrema relevância a gente falar sobre esse tema, né, falar sobre violência, principalmente contra a mulher, que a gente está num mês aí que a gente vem discutindo muito isso, mas essa violência ela é contínua e crescente, infelizmente. E fico muito agradecida pela oportunidade da gente debater esse tema, de ser convidada por você para a gente conversar um pouco com você que está aí em casa, que sabe da importância desse debate. E você iniciou falando de casos que nos assombram, como é o caso dessa jovem de 16 anos em cárcere privado, né, dentro da sua própria casa, que é um absurdo. Também tivemos o caso da professora que estava trabalhando e foi morta dentro da universidade. Então, assim, são situações que a gente não pode se calar. Enquanto mulher, professora, que a educação é fundamental nesse processo, eu quero, assim, agradecer a oportunidade da gente debater sobre isso. Fatinha, você acha que isso é... Vamos falar da nossa realidade, vamos falar aqui, talvez, de Porto Velho, talvez estender um pouquinho para o estado, mas vamos se concentrar aqui. É cultural? Da onde vem isso? O que você acha? Olha, essa questão da violência, ela é a partir desse machismo estrutural que a gente vem... Aí é mundial. É mundial. É uma coisa que vem há muitos anos e que a gente não consegue quebrar, né? Nós não conseguimos ainda avançar. Ele está presente em todos os lugares, em todos os espaços, seja lá um trabalho, seja dentro de casa, em qualquer lugar, o homem sempre acredita que ele é superior à mulher, porque isso vem de uma cultura de muitos anos, né? Por mais que a gente venha trabalhando, mas nós ainda não conseguimos avançar, mesmo que seja a partir da legalização, da questão de criação de leis, ou a partir de um processo mesmo de social e familiar, né? A gente precisa pensar que nós mulheres, que somos as que fazem a formação de nossos filhos, fazer com que eles entendam que somos iguais. Primeira coisa, né? O Dia da Mulher, inclusive, ele foi criado por uma passagem, umas mulheres reivindicando melhores condições de trabalho nos Estados Unidos, em indústria de tecidos, fábricas de tecido. Os caras trancou o barracão com cadeado, deixou lá dentro as mulheres e meteu fogo no prédio. Justo. E isso aconteceu no dia 8 de março. Né? Então, o Dia da Mulher foi criado para isso. E, muito provavelmente, eu não tenho dúvida nenhuma, nem Fatinha, isso foi ideia de homem. Com certeza. Não duvido. Deve ter sido o patrão dessas mulheres. Né? Então, aí já acontecia isso. Esse ato só serviu para a gente marcar a história e criar o Dia Internacional da Mulher. Mas aí, ao longo dos anos, nós vemos os homens tratando a mulher como ser inferior. Isso. Não é de hoje. Ah, não, é mulher, não, aí não dá, aí mulher não dá. Inclusive, eu queria lembrar aqui a vocês um caso, há pouco mais de um mês, um jogador de um time de futebol, que uma juíza apitou o jogo, e ele falou que a mulher não tinha capacidade para apitar. Ele pegou uma suspensão de 12 jogos e vai estar respondendo processo, ainda vai sofrer dano financeiro ainda. Então, há uma deixa eu ver, uma violência institucionalizada. Isso mesmo. Em todos concretizada, sólida, que a mulher é pior que o homem. Institucionalizada em todos os espaços, sejam eles do campo do privado, dentro da sua casa, quanto no campo social. Então, no trabalho, ela trabalha tanto quanto ou mais, mas ela ganha menos. Por quê? Porque ela engravida, porque ela precisa da licença maternidade, porque ela é frágil, né? Entende que a mulher é frágil, não pode
não pode dirigir o caminhão porque mulher não é boa no trânsito, não pode ser a presidente da empresa porque ela vai fraquejar na hora de tomar uma decisão, isso é totalmente equivocado. Então, assim, esse preconceito, ele está na política, né? Nós, na política, nós não temos espaço. Nós não temos, para cavar um espaço na política é uma coisa assim, é muito difícil. Porque os homens dominam toda a estrutura. Quando você foi vereadora, quantas mulheres tinham? Tinha eu, Ana Maria Negreiros e Elis Regina. Éramos 3 mulheres. Hoje a Câmara tem a Elis e quem mais? E a Sofia. E 2. Sofia Andrade. Então, assim, a Câmara ela vacila entre 2, 3 mulheres por mandato, de 23 cadeiras. É um absurdo. A nível nacional também, na Câmara de Deputados, a mulher tem direito, eu acho que a 20%, ela nunca... 30%. No mínimo 30%. Nós temos hoje um percentual de 9% de mulheres no Mas nunca ultrapassou 10%. Não. De 513, é? 513? Não lembro bem. Mais de 500. Que seja. 513 deputados, a mulher tinha direito a 30% disso, cerca de, vamos lá... 150 no mínimo. 150 mulheres no mínimo. Nunca passou de 10% o número de mulheres lá. Nunca passou de 50 mulheres. Pois é. Entendeu? Vamos voltar para uma realidade aqui. Aqui no... Vamos falar de Rondônia, né? Vamos falar de Rondônia, que aí a gente faz um mapa geral de Rondônia. Quase que na sua totalidade, as mulheres que são mortas aqui em Rondônia, ela já tem 1, 2, 3, 4 medidas protetiva e tem denúncia contra esse cidadão. Mas ela continua morrendo, Fatinha. Na verdade, assim, na busca por esse apoio, no caso da violência, ela não recorre primeiramente à justiça, à polícia, aos espaços institucionalizados. Ela primeiro recorre... As primeiras pessoas que ela recorre é a família, segundo lugar, a igreja, terceiro lugar, os amigos, e a última opção que ela faz são os órgãos institucionalizados, a Delegacia da Mulher, o 180. Por que ela faz isso? Porque ela tem alguns temores. Medo, às vezes ela tem dependência econômica do parceiro. O pior medo é a dependência econômica. Dependência econômica. Tem a questão dos filhos, que ela também se preocupa muito, né? Então, alguns fatores fazem com que ela não busque de imediato essa medida protetiva, a partir da justiça, a partir da Delegacia da Mulher, que é uma coisa que a gente também precisa falar de Rondônia. A nossa Delegacia de Defesa da Mulher, que funciona hoje dentro do espaço coletivo, porque ela era separada. Hoje as mulheres vítimas de violência em Porto Velho, né, ela vai lá para um espaço onde também tem outras ocorrências. Isso é inadmissível. E só funciona a especializada até às 18 horas. Depois das 18 horas, a mulher que é agredida, espancada, né, que sofre violência, ela vai lá para a central, com todo mundo junto, passar por um constrangimento muito grande. E isso é uma questão importante. A gente precisa fortalecer os espaços institucionalizados de atendimento a essa mulher vítima de violência. Você já imaginou uma mulher que é espancada, estrupada pelo marido, pelo companheiro, por um homem que ela nem conhece, vai para a delegacia e é atendido por um homem? O que vocês acham disso? Ela já não passou por constrangimento com uma pessoa do sexo masculino? Eu não estou colocando todos os homens dentro da mesma panela, não, mas essa mulher precisa ser atendida por outra mulher. Não, é inconcebível. Ela apanhou de um homem e vai lá prestar depoimento para outro homem. Não dá para misturar essa delegacia que a Fatinha está falando. Não, tem que ter uma delegacia só para elas. Isso. E além da delegacia, né, Marcão, a gente sabe que existem também outros espaços que são importantes para receber essa mulher, como é o caso da casa-abrigo, que é uma casa onde ela, às vezes, ao passar por esse processo de violência,
ela decide sair da sua casa, que é uma decisão extremamente difícil, mas para Claro. preservar a sua vida e a vida dos seus filhos, ela se vê numa condição de sair daquele lugar. E ela precisa ter o amparo do Estado É bom lembrar, Fatinha, desculpa te cortar, me todo. perdoa. Ela só sai em último caso. Isso. Mulher só sai em último caso. Mulher não abandona filho, mulher não abandona casa, não. Ela só sai em extrema necessidade. Ela só sai quando o cara fala, ó, vou te matar amanhã. Tá? Mulher não sai por qualquer coisinha, não. Tá? Continua, me certeza. perdoa. Me perdoa. Então, esses espaços, eles devem existir, primeiro, devem existir. Porto Velho tem a casa-abrigo, né? E precisa estar preparado para receber essa mulher. Para você ter uma ideia, quando eu fui vereadora, a gente propôs um projeto de lei que, quando essa mulher vai para casa-abrigo e leva as suas crianças, ela fica um tempo nessa casa e as suas crianças ficam fora da escola. Então, nós propomos um projeto de lei onde o município botaria um professor, uma professora dentro dessa casa para atender as crianças. Então, a partir desse processo de violência, vem outras violências, que é tirar o direito da criança de estudar, né? A mulher vítima de violência, também a gente propôs um projeto que, quando ela chega numa unidade de saúde, ela não pode ficar lá na UPA ou lá na espera para ser atendida, porque ela já foi extremamente violentada. Então, ela não pode ficar 2 horas, 3 horas esperando na fila da UPA para receber o atendimento. Ela tem que ser prioridade, porque ela já passou por um processo muito sério de violência, né? Então, assim, essa coisa do cuidado com a família, além dela ter toda uma preocupação com a sua pessoa, ela também tem que se preocupar com os seus filhos. Eu produzi um artigo há um ano e meio atrás falando sobre o sucesso das mulheres produtoras de café de Rondônia. Você sabe que as mulheres, o café de Rondônia é premiado. Nacionalmente e internacionalmente. Quem é as maiores produtoras? Mulheres, né? Naquele momento que eu fiz o artigo, eu fiz uma relação entre aquele momento de sucesso, de premiação das mulheres rondonienses no Concafé, em Belo Horizonte, que foram premiadas, né, receberam aplausos de toda a sociedade rondoniense. Ao mesmo tempo que essas mulheres estavam sendo premiadas, nós estávamos com 4 mulheres nesse período de novembro de 2024, com 4 mulheres mortas ao mesmo tempo. Feminicídio. Feminicídio. Uma delas, chocante, ela foi encontrada morta, estrangulada, sua filha de 11 anos e o seu bebê de 11 meses também mortos, estrangulados pelo companheiro. Pelo companheiro. E aí você fica a imaginar, né? A imaginar em que políticas nós precisamos, né? Precisamos de recursos dentro do orçamento do Estado, do município, dos municípios em geral, para que a gente possa trabalhar esse processo educacional da nossa sociedade, né? E também ações de frear tudo isso. Ontem mesmo eu estava ouvindo, o Senado aprovou que a mulher, a partir de agora, vai poder solicitar que aquele agressor que está à sua caça, né? Mesmo ela ter deixado o cara, ele está à sua caça, ele vai usar a tornozeleira eletrônica. E ela vai receber um equipamento para acionar a polícia a partir de 300, 500 metros do cara chegar perto dela. Isso já ajuda. Tem casos de sucesso, bastante, né? Se essa mulher que foi morta com as suas crianças tivesse esse equipamento, certamente ela estaria viva. Então a gente precisa pensar, quando a gente faz uma relação do sucesso das mulheres produtoras de café, que receberam apoio para ir para Belo Horizonte, foram mais de 400 mil. 800 mil foi gasto aqui num evento, aqui em Rondônia, para também enaltecer o trabalho dessas mulheres, que eu acho super importante. Mas nós precisamos também de recursos dentro do orçamento do Estado e do município para que a gente tenha políticas preventivas da violência contra as nossas mulheres, sabe? Então, assim, são coisas que a gente vem trabalhando, lutando a partir dos movimentos das mulheres. Não é são feministas, estão aí querendo... Não, é política pública. Não, nós não estamos falando de feminismo, não. É política pública. Nós estamos falando de violência contra a mulher, que é uma realidade que bate a nossa porta todos os dias. Fatinha, da mesma forma que se criaram a matéria trânsito nas escolas,
Você acha que caberia uma matéria Nós temos como projetos. defender... Tem projeto? Me explica um pouquinho Tem. sobre Nós, isso. assim, no meu mandato de vereadora, eu apresentei um projeto de lei, foi aprovado, para que eu, enquanto vereadora, e a professora Epifânia Barbosa, que foi deputada da educação também, né? Nós somos representantes da educação. Eu apresentei o projeto de lei para que a Lei Maria da Penha seja trabalhada no currículo escolar de forma transversal, com os estudantes do ensino fundamental. E a professora Epifânia fez para o ensino médio. Então, isso já está posto como uma questão legal dentro do currículo escolar, que a Lei Maria da Penha seja trabalhado. Porém, a gente tem um entendimento, enquanto professora, enquanto formadora de professores, de que não é só a lei pela lei. O Estado e o município também precisa contribuir para que o professor seja capacitado, a professora seja capacitada para trabalhar esse tema com as crianças. Porque é um tema sensível, a gente vai falar de violência, não é? Claro. Como é que eu abordo a violência para uma criança de 10 anos? Como é que eu falo sobre a importância de valorizar a mulher dentro de uma estrutura de Estado, dentro de uma estrutura social, seja na igreja, seja na casa dela, seja no trabalho, para que a criança compreenda a importância de valorizar essa mulher, de respeitar essa mulher, né? Então, são esses entraves que a gente ainda tem, que a gente precisa avançar. Como é que o professor e a professora abordam esse tema? Como é o tema, por exemplo, quando a gente vai falar sobre trabalhar o tema sobre a questão das religiões de matrizes africanas. Certo. A gente tem dificuldade, mas a gente precisa trabalhar porque é lei. Para isso, a gente precisa dar condições para o professor fazer, para a professora fazer. Porque eu não consigo conceber esse processo educacional sem a participação das nossas escolas, sem a capacitação das nossas professoras e professores. Porque eu acredito, e perguntei isso para a Fatinha, porque eu acredito no quê? Porque esse aluno que vê o pai batendo na mãe, e se na escola não falarem que isso é errado, quando ele crescer, ele vai achar que é normal. Isso mesmo. Agora, se tem uma matéria, fala, isso não pode, isso tem que ligar para a polícia, quando estiver acontecendo isso, nós temos que ter essa atitude. Nós vamos conscientizando um futuro agressor. E ontem até apareceu uma matéria, ontem à noite eu estava vendo na TV, no jornal, que a menininha, a mãe estava sofrendo violência em casa, ela mandou mensagem para a filha pedindo ajuda, aí a menina ligou para a polícia. Então, assim, quando a criança tem clareza, por isso que eu estou falando, né, de que aquele processo está acontecendo dentro da sua família, dentro da sua casa, e a escola consegue fazer um trabalho de orientação, como ela pode proceder, o que ela fez? Ela ligou para a polícia e disse, olha, vai no endereço tal, minha mãe está sofrendo violência, meu padrasto, ou é meu pai, não sei, não lembro agora, está batendo nela. E a polícia foi lá. Então, assim, tendo informação, a gente consegue ter uma reação muito melhor, né? Se criasse uma matéria, violência contra a mulher, e debatesse o tema, olha, feminicídio é isso, uma medida restritiva é isso, nossas crianças vão crescer sabendo. Isso. Aí quando vê o pai fazer, falou, peraí, isso está errado. Verdade. Entendeu? Porque os nossos filhos, eles não aprendem, eles aprendem um pouco com o nosso falar, mas eles aprendem muito mais com o nosso agir. O fazer, né? O que eu faço, né? É o que eu faço. Não adianta eu estar com uma lata de cerveja na mão e falar para o meu filho, você não pode beber. Beber faz mal. Se eu não quiser que ele beba, eu não posso mostrar para ele eu bebendo. Entendeu? Então, existe. E outra coisa, uma menina que ela pode ser uma futura mulher agredida, se ensinar para ela o que é agressão agora, lá na frente ninguém vai encostar nela. Justamente. Concorda comigo? Concordo plenamente. Todas as orientações, né, que a gente, a partir do processo educacional, a gente consegue ter bons êxitos. Então, a gente precisa, de fato, colocar dentro do currículo escolar
permeado dentro da língua portuguesa. Eu trago um texto falando sobre feminicídio. Traz para discussão. Na história, eu coloco lá um texto também falando sobre a importância da lei, o que é a lei, por que a lei existe. E aí a gente vai trabalhando isso. Não necessariamente precisa criar uma disciplina. Uma matéria. Isso, uma matéria. Mas você insere esse conteúdo dentro das disciplinas que já existem, entendeu? Então, esse é o objetivo. E é claro, né, que a criança, ela tem um poder muito forte, né? Quando ela consegue aprender algumas coisas na escola, ela acaba levando isso para casa. Ela consegue, às vezes, até comover um pouco mais o pai, né? Ô, pai, eu vi isso. O senhor precisa agir desse jeito, né? Isso que o senhor está fazendo está errado. Eu aprendi que está errado. Então, é muito importante que a gente consiga fazer esse trabalho dentro da escola. Porque os resultados a gente não colhe de imediato, né, Marcão? Não. Educacionalmente, você sabe que você implanta uma política pública, você implanta determinado programa, projeto, e você colhe um pouco tempo depois. Então, a gente precisa urgentemente, com os resultados que nós temos de feminicídio no Brasil, a Itália aprovou agora dentro do Código Penal, que o homem que comete um feminicídio, ele tem a previsão de ter prisão perpétua. É um avanço muito grande na Itália. Sabe, a partir de que indicadores a Itália decidiu discutir isso? Em 2024, eles chegaram a ter 116 feminicídios. 116 no ano. E o caso de uma estudante que trouxe à tona um debate muito forte, porque ela foi morta pelo ex-namorado que estudava com ela dentro da universidade. Foi uma coisa cruel. Só no rosto dela foram 20 facadas. Uma estudante de 22 anos. Então, a sociedade italiana se revoltou com essa situação e a partir dos 116 casos. Isso em 2024. Sabe quantos casos de feminicídio o Brasil teve em 2024? Mais de 1.500. Mais de 1.500 casos de mulheres mortas no Brasil em 2024. É inadmissível que a gente continue com esse índice e cresceu. Cresceu agora em 2025. Em um ano teve 116, criou uma lei de prisão perpétua. O Brasil teve 1.000 casos no mesmo ano. Mais de 1.500. Mais 1.500 casos. E ninguém falou em aumentar a pena, em botar tornozeleira nesses agressores. Ninguém falou isso. Por isso que nós temos que o quê? Chamar a sociedade para discutir que forma. Sempre eu quero botar alguém aqui para discutir esses temas, que é de suma importância. É necessário. Sabe? É necessário. De repente você tem uma mãe, uma irmã sofrendo uma agressão, mas você nunca ouviu falar que aquilo é agressão, para você está normal, está natural. Entendeu? Então, nós queremos sempre trazer um tema que leve a uma discussão, que leve a uma conscientização. Rondônia, eu não sei esse ano ainda, mas o ano passado, Rondônia, no início do ano, era o terceiro estado mais violento contra a mulher. No meio do ano virou o segundo. Ainda somos o segundo. Ainda somos o segundo. O segundo estado mais violento do território brasileiro é Rondônia. Tem como baixar esses números? Tem. Pensa aí. Tem. Nós vamos para um breve intervalo. Já já a gente volta com a ex-vereadora e professora Fatinha Ferreira. Intervalinho, já já a gente volta. Já pensou em brilhar por fora e transformar a sua vida por dentro? A Donatella Semijoias é mais do que uma loja, ela é uma oportunidade. Aqui você encontra semijoias de alta qualidade com garantia vitalícia no banho de ouro, pensadas para valorizar a sua beleza em todos os momentos. E se você sonha em empreender, a Donatella acredita em você. Mesmo em quem está negativado, pode se tornar uma revendedora de sucesso, porque aqui elas trabalham com oportunidade. As revendedoras contam com até 40%
100% de lucro, facilidade para começar, apoio e uma grande variedade de semijoias modernas, elegantes e de excelente acabamento. Peças que se vendem sozinhas. É a chance de conquistar sua independência, empreender com segurança e representar uma marca de qualidade, confiança e brilho. Conheça a Donatella Semijoias na Avenida Pinheiro Machado, número 1211, no bairro Olaria, ou entre em contato no 992-83-2863. Donatella, aqui quem brilha mais é você. Na Arena Elcinho, diversão e esporte andam lado a lado. Aqui a criançada e jovens de 5 a 18 anos encontram um lugar perfeito para treinar, aprender e se desenvolver. Funcionando das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 à meia-noite, garantindo flexibilidade e muito tempo para aproveitar. Enquanto a garotada se diverte, os responsáveis contam com uma área de lazer super confortável com mesa de sinuca, ideal para esperar com tranquilidade. Conheça na Rua Machado de Assis, 6079, bairro Cunha. Acredito. De volta com o programa Atitude desse sábado, e recebo ex-vereadora e professora Fatinha Ferreira. Fatinha, nós podemos trazer Rondônia para o terceiro, quarto, quinto, sexto, quem era 20º lugar na violência contra a mulher? Não só podemos, como devemos, né? É um dever nosso, enquanto sociedade rondoniense, mas penso, acredito e a gente sabe que para acontecer a gente precisa de políticas públicas intensas, de recurso para que tenham ações de formação, de educação, também na delegacia, na polícia. São muitas coisas que a gente precisa para isso. Vamos lá. Né? Quando você fala assim de políticas intensas, seria o quê? Políticas intensas não, políticas organizadas, estruturadas, institucionalmente Criar falando. uma rede igual tem a rede da Nós saúde. temos a Rede Lilás, que é uma rede composta por várias instituições que trata e debate sobre a questão da violência contra a mulher. Nós temos o Conselho Estadual de Direito e Defesa do Direito das Mulheres e os municipais. Nós precisamos da Casa da Mulher Brasileira em Porto Velho, está aí há anos se estruturando para que isso aconteça. Nós precisamos que todos os municípios, e há estatística de que os municípios com menos de 50 mil habitantes não tenham casa-abrigo para receber essa mulher vítima de violência, e às vezes nem os conselhos municipais. Nós precisamos construir os planos municipais e estaduais em relação às políticas de defesa da mulher vítima de violência. Então, assim, são vários instrumentos. Delegacia especializada. E a delegacia especializada de atendimento 24 horas, né? Para as mulheres. Um dia eu fiz um discurso na Câmara e eu disse, quarta-feira é o pior dia da semana das mulheres. Você sabia disso? Não. Por quê? Porque é o dia do jogo. No dia do jogo, eles bebem, o time perde e ela apanha. Infelizmente. Que absurdo. E aí os vereadores acharam um pouco graça, eu falei, não tem nada engraçado. As mulheres na quarta-feira, você pode ir na delegacia. Tem muito mais mulheres espancadas, violentadas na quarta-feira, porque eles encheram a cara de cachaça, o time perdeu e ela apanhou. Então, assim, são coisas que a gente acha que não acontece e que acontece toda semana. Toda semana acontece. Ano passado, foram mais de 37 milhões de mulheres agredidas. A nível nacional. Nacionalmente, no Brasil. Nós estamos falando de agressão, todo tipo de agressão psicológica, né? Estrutural, física, financeira, todos os tipos de agressões. 37 milhões de mulheres. E mais de, 400 ou foi 500, né? Mais de 1.600 mulheres mortas. Mais de 1.600 mulheres mortas pelo feminicídio. Então, assim, o Brasil e aqui Rondônia, se a gente pensar para melhorar e sair desse ranking que nós somos o segundo estado mais violento do Brasil, o segundo estado que mais mata mulheres. Isso assim, a gente não pode aceitar mais. Então, os nossos governantes, as pessoas que estão dentro da estrutura do Estado, porque o Estado é o responsável por isso. Claro que a sociedade, as pessoas, elas precisam fazer toda uma reflexão, precisam saber dessas informações, mas isso só é possível a partir de políticas públicas implantadas pelo Estado.
Quando eu digo Estado, é o governo do Estado, são os municípios, os prefeitos, os secretários, né? A gente precisa As dessa câmaras de estrutura. vereadores e deputados. Isso, É justamente. esse Estado que ela está falando. Isso mesmo, porque eles é quem são os detentores de aprovação dos orçamentos. Então, o governo federal aprova o orçamento para o Brasil, o Estado aprova os recursos para as realizações das obras, das ações dentro do Estado, e a gente precisa ter recurso colocado dentro do orçamento do Estado de Rondônia para essa pauta da violência contra a mulher. E o que a gente tem conhecimento é que esse recurso é muito pequeno, escasso, né? Então, o Conselho da Mulher precisa ter estrutura, precisa ter condições para que as nossas representantes, as nossas conselheiras possam fazer um trabalho dentro das escolas, dentro das instituições, e para isso você sabe, Marcão, precisa de recurso, Sim. precisa ter carro, precisa ter toda uma condição para que essas servidoras, que são em sua maioria servidoras, né, e da sociedade civil organizada, para que elas cheguem nesses lugares. Precisa ter recurso para a produção de material, precisa ter recurso para a polícia. A polícia precisa ter um amparo legal, um recurso para que ela possa ter as tornozeleiras, ela possa ter mecanismo de atendimento a essa mulher, né? Profissionais, a delegacia funcionando, com estrutura adequada. As casas-abrigo precisam ter condições de receber essa mulher. Vejam que são muitas coisas. Então, a Sim. mulher sofre violência, é espancada, precisa do atendimento na saúde. Então, a gente precisa ter uma rede para atender essa mulher. Então, assim, não é milagre. Não é só a sociedade ali, as pessoas, a sociedade civil fazendo um debate e a discussão. É muito importante que os governantes, as pessoas que estão com a caneta, os vereadores que aprovam leis, os deputados estaduais, né, os deputados federais, o que a gente aprova, que a gente vota e que está lá no Congresso Nacional, pense em recurso específico para essa demanda da violência contra a mulher. E tem como isso acontecer? Sabe por quê? Há 25 anos atrás, ninguém acreditaria que um tal de conselho tutelar funcionaria. E hoje, queira ou não queira, o conselho tutelar funciona. Entendeu? O conselho tutelar funciona. Eles têm carro, eles têm sede, eles têm os conselheiros que é votado pelo povo, mas recebe financeiramente com dinheiro do município. E funciona o conselho tutelar. Há 25 anos atrás, não, isso não vai funcionar. E onde já se viu? Não. Funcionou. Agora, precisa pensar nesse tipo de política para as mulheres, na violência contra a mulher. Vamos lá. A violência física é a última violência já, né, Fátima? Às vezes ela já é a primeira. Às vezes ela começa já com a violência física. O cara não quer nem discutir, já mete a mão, né? Que absurdo. Infelizmente. Eu estou falando que é a primeira porque existem outras violências. A psicológica, aquela que o cara humilha a mulher. Ela fere o caráter da mulher, entendeu? A dignidade dela. Xinga ela, sabe? Fica dizendo que ela encheu um monte de coisa. Ela denigre o psicológico dessa mulher. A violência patrimonial. A mulher tem o salário dela, mas o cara acaba com o dinheiro dela. Principalmente em casa que a mulher ganha mais que o homem. Essa é a violência patrimonial. A violência sexual. Toda vez que a mulher falar não, não é só uma penetração que é um ato sexual. Qualquer coisa que ela falar não é uma violência sexual. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Entendeu? Quando a mulher... Até um beijo, se ela falar não e o cara forçar a beijar, é uma violência sexual. Mas, via de regra, não sei. Eu acho que a física é que mais impacta, né? Olha, a gente tem assim, relato de mulheres que a violência psicológica, quando ela é constante, sabe assim, sua feia, sua gorda, você não presta para nada, ele passa anos e anos fazendo isso com ela. Às vezes ele não toca nela, não bate nela fisicamente, mas ele destrói a dignidade dela. Sim. Isso é o que acontece muito. Acontece muito, essa violência psicológica.
E E ela ela... é muito difícil de ser comprovada também. Isso, A psicológica é justamente. muito difícil de ser comprovada. Ah, ele me xingava há 10 anos. A senhora nunca gravou, a senhora nunca ninguém viu. E aí, esse tipo de agressor, ele é um cara que, assim, para a família, ele é um cara bacana, ele é um cara legal, Nos é eventos um de família tá tudo cavalheiro. bem. Aí, às vezes, ela fala assim, o fulano, nossa, mas como você está pensando em deixar aquele cara? É um cara legal, um cara bacana. Por quê? Porque ele faz isso dentro do espaço da sua casa, dentro do seu quarto, ali Dentro de com 4 paredes. paredes. Então, ela fica numa condição muito difícil. Ela tem que ter uma estrutura psicológica, ela tem que ter uma estrutura econômica para que ela possa sair dessa violência. Né? Porque, via de regra, essa mulher é dependente financeiramente desse cidadão. Justo. A violência sexual, por exemplo, nesse ano passado, tem estudos que ela cresceu 58%. E as meninas, a idade desse ato de violência é até os 17 anos. Então, as nossas meninas jovens, crianças, abaixo de 17 anos, são as que mais sofrem violência sexual. Não sei se você viu, passou outro dia também, uma menina de 14 anos e o cara, dentro do condomínio dela, ela estava fazendo compra num espaço de compra e o vizinho dela encostou nela, né? Assim, se esfregando na traseira da menina, na bunda da menina. Na maior cara de pau. A menina com 14 anos. Imagina a situação dessa criança, né? O vizinho. Então, assim, quem são esses agressores? Que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? É verdade, fica à vontade. Quem são esses agressores? Mais de 58%, quase 60% são os companheiros ou ex-companheiros. Então, assim, a mulher, ela está muito ligada a essa violência a esse companheiro ou ex-companheiro. Ou então, o tio, o irmão, o pai, o padrasto, né? São pessoas que estão dentro são pessoas conhecidas, da tua casa, né? Pessoas da tua do convívio, família. Do convívio. Isso, da tua família, da tua casa. E a gente que trabalha na educação, você sabe que todos os problemas sociais, eles estão postos dentro da escola. É o lugar onde se tem o maior... É um eixo de problemas, né? Você recebe a criança para educá-la pedagogicamente, mas nós também temos visto nos últimos tempos esse processo de violência contra as nossas crianças. E aí e na maioria dos casos, que está fazendo essa violência sexual? Vamos falar da violência sexual, que é o que mais nos deixa assombradas dentro da escola, né? É o pai, é o tio, é o padrasto, é o amigo da minha mãe, né, que vai na minha casa. Então, assim, essas situações, e a gente consegue, às vezes, tirar da criança a partir de um momento que a gente cria. Nós fizemos outro dia um trabalho dentro da educação do município, de palestra com as crianças na educação infantil. Quando a palestrante terminou de fazer o trabalho, a criança já veio chorando. Porque a gente abordou o tema de uma forma muito pedagógica, dizendo, se ele fizer assim com você, está errado. Se ele quiser pegar em você, não deixa. De forma lúdica. Bem lúdica, tal. mostrando, com bonecos e tal. Quando terminou a palestra, uma menininha de 5 anos já veio chorando. E disse, tia, tudo isso que você falou, o meu tio faz comigo. Então, por isso a importância da gente ter recurso para que a gente possa fazer um trabalho dentro das nossas escolas para que as crianças possam entender que elas estão passando por processo de violência, né? E que ela consiga denunciar isso desde cedo, para que ela não possa ser a mãe dela que está passando também por esse processo dentro de casa. Então, a gente considera de extrema relevância isso. E um dado também muito que nos entristece, porque eu sou uma mulher negra, é que 62% dos casos de feminicídio são com as mulheres negras desse país. Então, veja, nós, né, mulheres negras, nós temos dificuldade de acesso à educação, a um trabalho, e também temos aí um problema com a violência, porque nós somos as principais presas, né? Nós somos as mais afetadas, somos o alvo desse processo de violência do feminicídio. Então, assim,
São muitas áreas, muitas coisas que a gente precisa discutir com a sociedade para que a gente possa avançar nesse processo. Nós tínhamos um ditado, né, na nossa época, acho que a gente tem quase a mesma idade, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Era esse o ditado. Hoje não existe mais isso, né, Não, Fatinha? nós estamos, inclusive, tentando quebrar esse ditado, né? Horroroso. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, a gente chama a polícia. Ah, minha vizinha tá gritando, tô ouvindo. Eu passei por isso um tempo desse. E aí eu não contei até 3, eu liguei para a polícia. A gente tem que ligar, tem que acionar a polícia, porque você fica num desespero, ele vai matar ela. E mata. Mata, porque sim. A gente está vendo isso todo dia. São 6 mulheres que morrem todo dia no Brasil. No mínimo aí. 6 mulheres. 6 mortes diárias no Brasil. De feminicídio. E você fica a pensar aquilo que é possível de se comprovar. E tem algumas coisas que nem são declaradas, né? Como é o caso agora que está surgindo daquela policial que foi morta, né? Que diz que foi suicídio. Sim. E agora a família, né, conhecendo ela, disse que não, que ela jamais se suicidaria. E agora está se percebendo, a partir da investigação, que possivelmente seja um caso de feminicídio. Então, são coisas que acontecem, que mulheres são mortas e às vezes não são colocadas dentro da estatística como feminicídio por várias questões. Né? Esse companheiro arruma um suicídio. E geralmente não é. Geralmente é assassinato brutal. Isso. Covarde isso mesmo. E um monte de outras coisas. Porque o feminicídio não é falam que o feminicídio é um crime passional, né? Ah, é um crime passional, estava com raiva, estava com ódio, estava com isso, estava com aquilo, mas para nós o feminicídio é como se fosse um crime de poder. Eu posso, ela é minha, eu faço o que eu quero, entende? Então, assim, é uma coisa de que se a mulher fosse uma peça à disposição daquele homem, e a partir do momento que ela diz não, ele não aceita, porque é um crime de poder. Eu quero, eu faço. O caso da professora morta ali na faculdade, aqui em Rondônia, há pouco mais de 2 meses atrás, um aluno queria ter um relacionamento com ela, ela simplesmente falou não, o cara foi lá e matou ela. Exatamente isso que a professora Fatinha está falando. Poder, não quer ter nada comigo, não vai ter nada com ninguém que eu vou te matar. Isso mesmo. E aí, assim, a gente tem uma preocupação, a gente está falando das mulheres que estão no campo, na cidade, né? A gente está falando de algumas mulheres que às vezes têm acesso a essas informações, mas nós também temos uma violência muito grande no campo. Né, as mulheres que estão nas comunidades ribeirinhas aqui do nosso estado, da nossa cidade de Porto Velho, as mulheres que estão lá ao longo da BR, nos distritos, esse amparo institucionalizado, ele precisa chegar também a essas mulheres que estão distante da área urbana de Porto Velho. Imagina, Marcão, uma mulher que sofre agressão e mora numa comunidade, lá numa linha lá na extrema. Numa comunidade que fica vamos lá em Demarcação, que é um dos últimos distritos de Porto Velho. Você imagina o tratamento, qual é a condição dada a essa mulher, porque ela vai lá, sai da sua casa, sei lá, sai de onde ela está, para ir numa delegacia ali, falar com um delegado no distrito, sem nenhum tipo de orientação. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado, né, quando a gente fala de políticas públicas para melhorar esse processo de violência contra as nossas mulheres. E aí esse programa, essa institucionalização, ela tem que englobar todo mundo. As mulheres que estão na cidade de Porto Velho, as mulheres que estão lá nos distritos, seja para o Baixo Madeira, seja para a BR, elas também devem receber esses instrumentos, né, de defesa, de apoio institucionalizados. Vamos deixar mais uma dica para você, telespectador, amigo. Esse ano tem eleição. Nós poderíamos aqui escolher um candidato que apresentasse proposta para diminuir esses números de violência contra a mulher. Pense nisso na hora de votar. Nós vamos eleger 8 deputados federais, nós vamos eleger 2 senadores, um governador. Estou falando da realidade aqui de Rondônia, né? E nós vamos eleger 24 deputados estaduais. E aí, quando a gente vai para a política,
A gente precisa de mulheres, de representatividade de pronto, mulheres, pronto. né? Nós temos pouquíssimas mulheres na Assembleia Legislativa do Eu acho Estado que de tem Rondônia. 3, né? É a Rosângela, a Lebrinha e a Doutora Cláudia. Thaisa 4. e a Ieda. Então somos 5. 5 mulheres. 5 mulheres. Olha que melhorou, né? É, Que melhorou. É. E a gente espera melhorar ainda mais, porque a gente precisa da representatividade feminina nos espaços de poder, né? Nas câmaras, nas assembleias. Veja que na Câmara de Vereadores nós só temos 2. Absurdo. É pouquíssimo, né? Pouquíssimo. E dentro da Assembleia, hoje a gente tem 5 mulheres, eu espero que a gente consiga ampliar esse número de mulheres, porque aí a gente precisa cobrar também dessas mulheres esse debate. Na esfera federal, nós só temos uma mulher. Só a Silvia Cristina. Isso, só. Deputada federal, só a Silvia. De 8 deputados. Justamente. Senadora, nenhuma. Então. Nenhuma mulher, tá bom? Fatinha, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Deixo aqui o programa Atitude, bem como a Rema TV, sempre à sua disposição. Eu que agradeço, Marcão, essa possibilidade de vir falar desse tema tão importante. A gente que faz esse debate há muitos anos, eu já fui presidente do Conselho da Mulher desse município, representando lá a Câmara de Vereadores e Vereadoras. Sempre participei dos debates. Agora, esses dias mesmo, eu vou fazer aí algumas falas em alguns espaços para as mulheres, né, para a gente fazer essa discussão. Então, é muito bom vir aqui e você nos dar essa oportunidade de falar sobre esse tema que fere a nossa sociedade, além das mulheres, principalmente os seus filhos, as suas filhas, a sua família que fica quando elas vão embora. Então, a gente precisa deixar todo mundo muito sensível sobre isso e eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. O convite está sempre aberto. Dê um abraço no seu marido, simpaticíssimo, gente boa demais. Adorei conhecer ele. Obrigada. Tá bom? A gente tinha esquecido da Cristiane Lopes também, deputada federal. Isso, nós temos 2 deputadas federais. Né? Gente, foi uma atitude desse sábado. Muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. E aqui você sabe, sempre é um bate-papo que traga uma reflexão, que traga uma conscientização. Diga não à violência contra a mulher. Tchau, boa noite.